Vamos abrir a palavra de Deus no último capítulo de Jonas, capítulo 4. Vamos ler toda a extensão desse capítulo, que é composta por 11 versículos. Livro de Jonas, no capítulo 4, dos versos 1º ao 11º. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Queridos, chegamos ao final do livro de Jonas, nesse capítulo 4. E antes de passarmos para o estudo bíblico, convidamos novamente nosso irmão Cristiano para que participe com mais um louvor. Vamos curvar nossas cabeças e orar. Amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus. Depois de um dia abençoado, estamos aqui reunidos numa atitude de adoração, de louvor, de honra e glória ao Teu santo nome. Neste momento, ó Pai, nós te rogamos que confirme as nossas orações. Usa-nos, Senhor, nesta noite como instrumento nas Tuas mãos. Dá-nos facilidade para comunicarmos as verdades da Tua palavra, Senhor, do Teu livro santo, que todos nós juntos facilmente a compreendamos, sejamos por ela desafiados, exortados, na certeza de que seremos edificados, ó Pai. Abençoa a igreja reunida, abençoa aqueles que ouvem essa live, ó Pai, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, queridos, são 4 capítulos no livro de Jonas, e de uma maneira bem breve e sucinta, nós podemos observar os desdobramentos que houveram nesses 3 capítulos anteriores, e partindo para esse último capítulo. Primeiro capítulo, Jonas e a tempestade. O segundo capítulo, Jonas e o grande peixe. Terceiro capítulo, Jonas e Nínive, aquela grande cidade. E nesse capítulo, Jonas e o Senhor. Os irmãos puderam observar logo no início já do texto que nós lemos, o profeta fujão desgostoso. Diz o texto que ele desgostou-se extremamente. Mas não somente isso, além de estar desgostoso com Deus,
ele também ficou muito irado. E então nós vamos estudar nessa noite a ira de Jonas e a misericórdia de Deus. E por que o profeta ficou irado? Porque Deus mostrou misericórdia para com a grande cidade de Nínive. Após ele pregar naquela cidade e a cidade se voltar em arrependimento, se voltarem para Deus. Jonas havia sido enviado por Deus àquela grande cidade para proclamar o juízo contra aquela cidade. E por que Jonas deveria proclamar juízo contra aquela cidade? Porque era uma cidade má, violenta, sanguinária, cheias de maldade e de pecados. Nós já estudamos nos capítulos anteriores. Jonas sabia disso. Mas Jonas sabia também que Deus é um Deus misericordioso. E ele poderia perdoar aquela cidade caso eles se arrependessem. Jonas não queria que os ninivitas fossem perdoados, fossem salvos. Podemos dizer que Jonas estava mais preocupado com a sua reputação como profeta, de pregar algo que viesse a acontecer, porque o que ele estava pregando num sermão de poucas palavras. Os irmãos lembram? Dentro de 40 dias, Nínive será destruída, subvertida, diz o texto, destruída. Então, se isso ocorresse, acontecesse, sucesso, porque ele pregou e aconteceu. Então, a sua reputação, humanamente falando, em sua cabeça, ele pensaria que o sucesso seria a destruição daquela cidade. E esse também era seu desejo, porque aquela cidade era uma cidade inimiga. Aquela ira e o seu desgosto apontam para a sua falta de compreensão do caráter misericordioso, gracioso e amoroso de Deus, que deseja que todos os pecadores se arrependam. E então, dentro desse texto que nós lemos, vamos considerar nesse último capítulo, e dentro do texto que nós lemos, aquilo que o capítulo mostra-nos e aponta-nos. Como dissemos anteriormente, esse capítulo fala da ira de Jonas, mas também fala da misericórdia de Deus. O autor desse livro, o próprio Jonas, nós podemos observar que vai desde a compaixão de Deus até a ira de Jonas. O triunfo do propósito de Deus nesse livro, queridos, e nesse contexto, está bem evidente pelo resultado da pregação de Jonas, mediante sua soberana misericórdia. Lá em Romanos, Deus diz: terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Está em Romanos capítulo 9, verso 15. Terei misericórdia, e quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Podemos observar também aqui que na cabeça de Jonas, a sua pregação ela não foi um sucesso, que causou arrependimento. Na cabeça dele foi um fracasso, porque o desejo dele era a destruição daquela cidade. Os irmãos podem observar que o sucesso foi estrondoso na pregação de Jonas. Se nós observarmos, ali foi um ato e um momento missiológico, né? Jonas estava indo pregar a uma cidade inimiga, a uma cidade ímpia, uma cidade gentia, e nós podemos observar que ali houve um grande avivamento, um arrependimento que atingiu toda a cidade, do rei ao mais simples. E ao invés de Jonas demonstrar alegria pelo sucesso do seu trabalho, 40 dias, a cidade será destruída. Aquele povo se arrependeu. E ao contrário dele ficar feliz com isso, ele explodiu em ressentimento, ira, desgosto e reclamações. Ele ficou irado com Deus, porque Deus manifestou a sua misericórdia e a sua graça para com aquela cidade. Enquanto
aqueles ninivitas, e olha agora numa situação interessante, num contraste, os ninivitas, ao se arrependerem, não foram destruídos. Se eles não foram destruídos, eles viveram, eles não morreram. E Jonas, a partir de então, ao invés deles se alegraram com o sucesso de sua pregação, e na cabeça dele não foi um sucesso, pelo contrário, foi um desastre, porque ele queria que a cidade fosse destruída. E então, a partir daí, enquanto os ninivitas queriam viver, ele queria morrer. Ele queria morrer. A mentalidade exclusivista de Jonas, né? Ele não queria que aquela cidade fosse salva. Pelo contrário, ele queria que aquela cidade, seus inimigos, fossem destruídos. E Jonas, nós podemos observar, ele dá-nos um grande exemplo de quem, como profeta, ele até fez a coisa certa, mas com a motivação errada. Por quê? Ele obedeceu na sua segunda chance em ir a Nínive pregar. Ele tinha fugido na primeira vez, agora ele obedeceu, foi e pregou, fez a coisa certa, obedeceu. Motivação errada, porque o desejo do coração dele não era que a cidade se arrependesse, cresce e vivesse. Ele queria que a cidade fosse destruída. Então nós vamos observar nesse capítulo 4 aqui vários contrastes interessantes na vida de Jonas frente a essa situação a qual ele se colocou. É interessante que Jonas era um profeta, né, um profeta levantado por Deus. E o livro termina falando não apenas da conversão dos ninivitas, mas da rebelião de Jonas. Enquanto aquele povo se derreteu pela pregação da palavra, movido pela misericórdia de Deus, contraste, enquanto o povo se amoleceu, Jonas se endureceu. Enquanto aquele povo vivia nas trevas e correram para a luz, Jonas, que conhecia a luz, fez o caminho inverso, correu para as trevas. Interessante. Enquanto os pagãos buscaram o favor de Deus, o profeta, que era um profeta levantado por Deus, se insurge contra Deus. Enquanto os ímpios clamavam por misericórdia, por compaixão de Deus, Jonas ficava irado por causa da compaixão de Deus frente àquele povo. E aí, então vamos destacar algumas lições aqui que nós podemos observar na vida, infelizmente, de muitos líderes. Há muitos líderes que pregam aos outros a mensagem de Deus, mas não desfruta da mensagem. Jonas é um exemplo claro disso. Jonas viu o poder de Deus sendo realizado naquela cidade, uma cidade sanguinária, cheia de maldade, sendo quebrantada até o pó. Viu a eficácia da sua pregação, transformando os corações daqueles perversos. Viu a sua mensagem penetrando nos corações daqueles ímpios, promovendo uma profunda mudança. Mas o interessante é que essa mesma mensagem não estava surtindo o mesmo efeito em seu coração. Jonas, ele pregou aquilo que confrontava os outros, mas não confrontou a si mesmo. Portanto, aquele que prega a palavra, primeiro prega para si, né? Jonas era o canal da pregação. E todo aquele que é o canal da pregação também é o recipiente da bênção. E é triste muitas vezes nós observarmos, né, grandes líderes, né, sendo canais de bênçãos, né, canais da mensagem, mas não desfrutando dessa fonte inesgotável de bênção. Jonas também parecia que cansou-se da obra, e na obra, né? Por quê? Porque ele fez a obra porque ele não tinha outra opção, ele tinha que obedecer a Deus. Sua motivação, entretanto, estava em desacordo com o coração de Deus, com a vontade de Deus. Ele pregou e viu o maior de todos os resultados até então, a conversão de todos aqueles ouvintes.
de todas aquelas pessoas. Notem bem vocês, no último versículo que nós lemos, lá fala a Deus, nas palavras de Deus: eu não vou ter compaixão e misericórdia dessa grande cidade de Nínive, que tem 120 mil habitantes, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Notem bem vocês, não eram apenas 120 mil pessoas naquela cidade. Aqui é um texto que aponta para 120 mil crianças. A cidade deveria ter em torno de 600 mil pessoas. E todos eles, diz o texto, vieram se converter. Foi um sucesso a pregação de Jonas. Mas o sucesso de sua pregação trouxe-lhe desgosto e ira contra Deus. Ao ponto de ele então pedir, no texto que nós lemos, 2 vezes a morte para si. Demonstrou ser um homem deprimido e até mesmo cansado da obra e cansado de Deus. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Observamos também que ele, apesar de fazer a obra de Deus, ele não estava desfrutando do Deus misericordioso, do Deus gracioso. Então nós podemos observar que Deus é o Deus de toda a obra. E sendo Ele Deus, o nosso Deus, Ele é muito mais importante do que a própria obra. E Jonas não percebeu isso. Jonas não percebeu. E ele, pelo contrário, passou a reclamar, a murmurar dos atributos de Deus, sua graça, sua misericórdia, sua bondade, e passou a se aborrecer de Deus, insuflando em si um coração irado, diante de um Deus compassivo, misericordioso e perdoador. E no versículo 1, então, queridos, nós vemos Jonas, o profeta, um homem que se desgosta daquilo que Deus gosta. Por isso que eu disse no princípio, vamos fazer alguns contrastes, né? O versículo 1 diz que com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas estava ardendo em ira como fogo. Interessante, né? Os planos de Deus e os planos de Jonas não tinham nada em comum. Pelo contrário, eram opostos entre si. Enquanto Deus se afasta de sua ira, porque promoveu ali, aquele povo se arrependeu, então a ira de Deus não foi derramada sobre o povo, Deus se afastou de sua ira. O texto diz que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende, foi uma forma antropomórfica de falar, ou antropopática, melhor dizendo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. E antropomorfismo é colocar, tipo, Deus tem os olhos de Deus, as mãos de Deus. Então podemos observar que Deus afastou de sua ira. Quando o texto diz ele arrependeu-se de destruir aquela cidade. Mas Jonas ficou irado por conta de Deus ter se afastado de sua ira. Ficou bravo, ficou muito bravo. E o que provocou isso foi a conversão dos ninivitas. A compaixão de Deus também promoveu isso em Jonas. Já no verso 2 nós podemos observar que ele estava fazendo uma oração de reclamação. E uma reclamação de Deus. Ele não estava reclamando do povo, não estava reclamando de nada mais, além de reclamar de Deus. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso que eu me adiantei e fugi para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e é tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas, um profeta e um homem reclamando das circunstâncias, mas muito mais reclamando de Deus. Interessante que ele orou 2 vezes nesse texto. No capítulo 2, no verso 1, ele orou porque ele estava no ventre do peixe, num abismo terrível. E lá então, buscou a Deus, e na minha angústia, ó Senhor, eu clamei a Ti. Do ventre do abismo, eu gritei, e Tu ouviste a minha voz. Jonas 2, verso 1 e 2. Agora no texto que nós lemos, ele ora novamente para reclamar de Deus. Notem um detalhe interessante. Nas 2 ocasiões em que Jonas fez a oração, a motivação estava voltada para si. Primeiro porque ele estava com medo de morrer. E agora para reclamar.
tudo em prol a si mesmo. Nada para se deleitar em Deus e muito menos para orar em favor dos outros. Nessas duas orações nós podemos observar que enquanto ele estava no ventre do peixe, nós podemos dizer que ele estava no pior dos lugares ali, porque era a sua sepultura ali praticamente. E de lá do pior dos lugares ele orou com a melhor das intenções. Agora ele está em Nínive, que era um bom lugar nesse momento, que o povo tinha se arrependido, mas a sua motivação era outra. Então nós podemos observar que Jonas, na primeira oração, pediu para que Deus o salvasse, e na segunda oração ele pediu para que Deus o matasse. Olha que incongruência. E então o livro mostra-nos o motivo de sua fuga, né? Ele mesmo disse: olha, o que me levou a fugir não foi o medo de eu morrer em Nínive. Eles são meus inimigos. Se eu fosse e pregasse lá e eu entrasse naquela cidade, eu poderia ser morto. Ele não estava com medo de morrer, ele estava com medo de que os ninivitas não morressem. Ele estava com medo de que Deus salvasse aquele povo. E então ele reclama não da severidade de Deus, mas da benignidade de Deus. Os irmãos já pararam para analisar? É possível alguém reclamar de Deus e ainda reclamar dos atributos de Deus? Como no caso que, olha, ele está reclamando não da severidade, mas da benignidade, da misericórdia de Deus. Quando Deus o salvou da morte do ventre do peixe, obviamente ele ficou muito alegre. Mas quando Deus salvou os ninivitas, ele se entristeceu, se enfureceu, se desgostou. Os irmãos estão percebendo os contrastes? Quando ele foi salvo, alegria. Quando os ninivitas foram salvos, tristeza, desgosto e ira. Jonas mostra-nos um homem e um profeta um tanto quanto controverso. E então, nós podemos observar o texto mostrando-nos os motivos de sua ira. Irado, como já dissemos, pela clemência de Deus, irado pela misericórdia de Deus, irado porque Deus é tardio em irar-se, irado porque Deus é grande em benignidade, irado porque Deus se arrepende do mal. Todos esses apontamentos estão no versículo que nós lemos. E então, para o próximo versículo, nós podemos observar que Jonas queria morrer, enquanto os outros queriam viver, como nós já dissemos anteriormente, verso 3. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O profeta, fujão, e agora reclamão, deprimido, porque Deus suspendeu a sua ira contra aquela cidade, manifestou a sua graça e o seu perdão, e salvou aquele povo, aquela cidade. E então, por conta disso, ele se entristeceu tamanhamente. Então, enquanto Deus mostrava uma alegria, conforme a alegria do coração de Deus, na salvação dos pecadores arrependidos, Jonas se mostra entristecido porque eles se arrependeram e não foram destruídos. Jonas estava frustrado porque ele queria a morte daquela cidade. Jonas estava frustrado, irado e desgostoso porque ele não concordava com os planos de Deus. Mas ele não queria abrir mão dos seus planos para viver os planos de Deus. Os irmãos já pararam para pensar? Será que nós muitas vezes não vivemos algum ponto da nossa vida assim? Não queremos abrir mãos dos nossos planos para viver os planos de Deus. E os planos de Deus são muito melhores do que os nossos planos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Enfim, Jonas, tão furioso, tão irritado, pedindo para si a morte. Já no verso 4 e 5, podemos observar que, como ele não concordava com os planos de Deus, ele não estava nem um pouquinho disposto a mudar de ideia. Jonas não estava disposto a mudar de ideia, mas olha que interessante, ele não queria mudar de ideia, mas queria que Deus mudasse de ideia. 4 e 5, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra. Note o final do versículo, até ver o que aconteceria à cidade. Esse até ver o que aconteceria à cidade, era o desejo dele, que agora a cidade vai ser destruída. Não, Deus não vai se arrepender do mal que ele havia dito que faria e vai destruir essa cidade.
Jonas não queria mudar a sua ideia, mas queria que Deus mudasse a sua ideia. Ele ainda estava esperançoso de que ao ir lá em cima do monte, de lá ele olharia para a cidade e fogo do céu viria, e aquela cidade seria destruída. E então, olha que interessante, quem condena o ímpio é Deus, mas Jonas passou a querer condenar a Deus, por causa da sua ira própria. Isso é possível? Claro que não, claro que não. E então Deus questiona Jonas: Jonas, ô Jonas, é razoável essa sua ira? É razoável essa sua ira? Deus foi muito paciente com Jonas, quando o confrontou acerca de sua ira. Mas Jonas, é interessante, o texto diz que ele saiu, foi lá para o monte, fez uma enramada, repousou debaixo dela, à sombra, para ver o que aconteceria. O texto não fala que Jonas respondeu ao Senhor nesse momento. Ele guardou o silêncio e saiu da cidade. Esquivou-se de Deus. Note que ele já tinha feito isso um pouco antes. Já tinha corrido de Deus, fugido de Deus, entrado no navio, foi para o porão, cada vez mergulhando para baixo, né? Agora aqui ele deu uma escapada novamente e foi lá para debaixo da enramada, procurar a sombra, né? Para assistir, vamos dizer assim, assistir de camarote aquilo que Deus poderia fazer e aquilo que ele gostaria que Deus fizesse àquela cidade. Mas Deus no texto não mostra nenhuma palavra de censura a Jonas, apenas faz uma pergunta a ele. E então Deus procura levar Jonas para dentro de si, apesar de ele estar fora de si, para que ele perceba que a sua ira e o seu desagrado era pecado. Ele estava errado. Deus ofereceu a Jonas a chance de ele rever as suas convicções, os seus desejos, a sua vontade. Mas Jonas manifestou ser um coração duro, permaneceu irredutível. Em vez de render-se a Deus, como os ninivitas fizeram, aquele povo se rendeu a Deus, desde o rei até as crianças, ele permaneceu com o coração endurecido. Preferiu sair da cidade e esperar que Deus se arrependesse de sua benignidade e destruísse a cidade. Jonas não muda, mas quer que Deus mude. Há pessoas que querem que Deus mude. Deus é um Deus imutável. Nós que temos que mudar, não Deus. Jonas continuava teimoso, rebelde. Acreditava que seu ponto de vista estava certo, porque eles eram seus inimigos, poderiam levantar aquela cidade, aquele grande exército, e vir para cima do seu povo, do povo judeu ali, e matá-los. E então ele achava que Deus deveria mudar de ideia, e devia destruir aquela cidade, destruir aquele exército, para que isso não ocorresse. A visão que ele tinha das coisas era diferente da visão que Deus tinha. Jonas, o fujão, fugindo mais uma vez de sua missão. Como que ele fugiu dessa segunda vez? Correu para debaixo de uma enramada. Lá ele ficou quietinho, na sombra, só esperando, querendo morrer. Não se conformava com o arrependimento dos ninivitas. Queria que aquela cidade fosse destruída, assim como foi Sodoma e Gomorra. Jonas permanece em sua ira, esperando que Deus desista de sua misericórdia. Desista de sua misericórdia. No versículo 6 a 8, Jonas mostra-se um homem desgostoso, como o versículo 1 diz, quando os outros são abençoados. Somente quando ele é abençoado, que daí ele se alegra, como nós dissemos nas suas orações. E o texto diz: então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, note o texto, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Mais uma vez, Jonas pedindo para si a morte. Deus já havia livrado da morte no mar. Interessante que agora aqui
Deus livrou Jonas de desfalecer debaixo do sol. Interessante. É a primeira vez no livro, nos 4 capítulos, que nós vemos o sentimento de alegria na vida do profeta. Porque o profeta só é reclamão, murmurador, fujão, turrão e tudo mais. Mas aqui nós podemos observar que ele mostra uma grande alegria, porque a planta que Deus fez crescer, né, sobre ele, fez com que o sol escaldante fosse acalmado sobre sua cabeça, o texto diz que ele se alegrou em extremo. Mais uma razão pessoal e egoísta. Ele só estava pensando em si e olhando para si. Ficou tão alegre com a planta, do mesmo jeito que ele ficou tão irado com Deus, não destruindo os ninivitas. Um homem cheio de contradições. E aqui ele quebra os mandamentos, né? Quebra os mandamentos da palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele estava reclamando com Deus. Isso era uma grande demonstração de falta de amor para com Deus. Irar-se contra Deus, desgostar-se de Deus, é falta de amor a Deus. E querer a destruição daquela cidade é deixar de amar o seu próximo. Então vamos observar aqui já que Jonas já tinha quebrado os 2 principais mandamentos. E a alegria de Jonas contrasta com a alegria de Deus. Enquanto Jonas estava alegre por causa da planta, Deus demonstrou, obviamente, que nós estamos atribuindo os sentimentos humanos a Deus uma grande alegria, pelo arrependimento daquela grande cidade, poupada da destruição. Obviamente que Deus, né, ficou alegre com o arrependimento daquela cidade, afastou dela a sua ira. Já Jonas estava alegre apenas e tão somente por conta da planta. Mas nós vemos que nesse livro, nos 4 capítulos, sempre Deus está agindo. O personagem maior sempre é Deus, não é Jonas. Nunca foi Jonas. Muito menos todos os eventos que aconteceram no livro. É Deus quem chama Jonas. É Deus quem envia o vento, né, a tempestade. É Deus quem acalma o mar. É Deus quem depara o grande peixe para tragá-lo. É Deus quem faz com que o peixe devolva a terra seca. É Deus quem o salva das entranhas da morte. É Deus quem o envia a Nínive. É Deus quem salva Jonas de ter morrido. É Deus quem salva os ninivitas também de serem destruídos. É agora Deus quem faz a planta nascer para fazer sombra para Jonas. É Deus também que envia o verme para atingir aquela planta. E é Deus também que envia o vento oriental quente para estar sobre Jonas. E depois então ele encontrar um alívio, depois ele pedir para si a morte. Interessante que Jonas naquele momento, aquele vento oriental ali, e fomos buscar, sim.
Obrigado pela participação, querido. Os versos 9 e 10, nós observamos: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Interessante. Jonas se mostrava um homem que amava mais as coisas do que as pessoas. Ele amou muito mais a planta do que a cidade, do que os habitantes daquela cidade. E nós podemos observar que o texto relata a ira de Jonas no capítulo 4, que nós lemos, nos versos 1 e 9. E 2 vezes ele pede para si a morte. Versos 1 e 9, 3 e 8. Jonas, na sua primeira vez que ficou irado, foi por conta de Deus não ter destruído os ninivitas. Agora ele ficou irado porque Deus destruiu a planta. Os irmãos pararam para pensar? Ele ficou irado porque Deus não destruiu os ninivitas. Agora ele ficou irado porque Deus destruiu a planta. Então ele gostava muito mais das coisas do que das pessoas. Jonas é um contraste, né? É um homem cheio de contrastes. Jonas teria sim se alegrado se Nínive tivesse sido destruída. Certamente era o desejo do seu coração, alegrar-se com a destruição daquela cidade. Assim como ele alegrou-se sobremaneira com aquela planta. Então ele via as pessoas, talvez como coisas, e as coisas como se fossem pessoas. Ele invertia a ordem daquilo que deveria ser mais precioso. E nós aprendemos que nós devemos amar sim toda a criação, mas devemos amar as pessoas, amar o próximo. E então Deus continua confrontando Jonas. Jonas, é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas se mostrou aqui, talvez a sua ira e seu desgosto deixou ele cego também, porque desprovido de atenção à fala de Deus e de entendimento, por conta de estar raivoso, ele respondeu com certeza de maneira, ele não respondeu de maneira assim: ah, Senhor, eu prefiro morrer. Certamente ele falou: sim, é razoável, sim, minha ira é razoável até que eu morra. Mostrando sua ira, sua revolta contra Deus, seu desgosto. Não estava escondendo os seus sentimentos de frustração com as prioridades de Deus. Não estava aceitando o modo de Deus agir. Jonas levantou-se em oposição contra Deus. E olha que interessante. Os gentios se levantaram para agradecer a Deus, louvar a Deus. Nós vemos no texto que os marinheiros, no capítulo 1, temeram frente àquela grande tempestade. Temeram, ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. Se os irmãos buscarem lá em Jonas capítulo 1, os irmãos observarão, por conta da libertação da tempestade. Já os ninivitas também, no capítulo 2, mostra-nos, no capítulo 3, melhor dizendo, mostra-nos que temeram, clamaram e se converteram e adoraram a Deus antes de sua libertação. Então, vemos os gentios, ali os marinheiros gentios, os ninivitas gentios, adorando, clamando, agradecendo a Deus. Jonas, ao contrário. Jonas fazia o contrário. Ele que conhecia Deus, porque aquele povo não conhecia Deus, responde a Deus de forma indelicada. Sim, é razoável sim a minha ira, até mesmo com a morte, mostrando insubmissão, desobediência, falta de temor, falta de amor para com Deus. E o livro mostra-nos esse homem, o profeta, como alguém irado. E o interessante, era um homem de Deus, um homem contraditório, um homem em conflito, E no verso 11, último, nós podemos observar o texto dizendo-nos: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, observem, um homem que conhecia Deus, conhecia o amor de Deus,
mas não queria conhecer o amor universal de Deus pelos povos. Ele não se dispunha a proclamar esse amor com alegria. O Cristiano cantou, nosso irmão cantou, aquele hino que fala que queria comunicar a Jesus, né, a salvação que há em Jesus. Jonas não queria comunicar a salvação, ele queria comunicar a destruição. A salvação para ele era para seu povo apenas, por isso que nós lemos lá no início, Apocalipse capítulo 7, visão de João. Eis que eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então podemos observar que ali demonstra o amor universal de Deus, não a salvação universal, mas o amor universal, não há acepção de pessoas. E essa é a revelação do coração de Deus, para a qual o livro de Jonas aponta e se move. O livro foi escrito para falar da misericórdia, do amor e da graça de Deus. O livro não foi escrito para falar de Jonas, para falar daquilo que ele fez, daquilo que ele aprontou. Não, o livro é para falar de Deus. E aí então, quando o livro termina, eu e vocês somos deixados com Deus, não com Jonas. E é interessante, né, que há nas perguntas e respostas, e aí vem uma pergunta: quem sabe o livro que termina com uma pergunta, uma interrogação? E os irmãos não sabem dizer qual é um dos livros? Jonas termina com um ponto de interrogação, com uma pergunta. Termina com uma pergunta, e Jonas não respondeu essa pergunta. Eu e vocês não sabemos se Jonas se arrependeu de ser fujão, rebelde, irado, desgostoso. Não sabemos. Não sabemos se cessou aquela ira no seu coração ou se ele continuou amargo em sua ira. Contudo, queridos, ainda que Jonas não tenha respondido a essa pergunta feita a ele, essa pergunta não serve apenas para Jonas. Essa pergunta, ela serve para mim e para vocês. E então nós estamos caminhando para a conclusão desse estudo. E se essa pergunta fosse dirigida a nós? Eu e vocês sentimos compaixão por aqueles a quem Deus ama? Eu e vocês temos disposição de levar a palavra de Deus até os confins da terra? O nosso coração se quebranta pelas mesmas causas que tocam o coração de Deus? A nossa vontade, o nosso desejo está alinhado com o desejo de Deus? Como Deus, eu e vocês temos compaixão dos perdidos? Quantos que caminham conosco, não na fé, mas muitas vezes na vida, e nós nem uma única vez anunciamos o Cristo Salvador? Não temos compaixão dos perdidos. Pessoas que estão caminhando para um fim trágico, triste, e nós não anunciamos o Cristo Salvador, o Evangelho da graça. Nós nos preocupamos com aqueles que vivem na nossa cidade, os nossos vizinhos, os nossos amigos, vivendo em meio ao pecado, vivendo numa situação de tão pouco testemunho, onde nós deveríamos ser aqueles que testemunham a salvação. Nós temos orado para que o Evangelho alcance pessoas de todas as partes. Nós temos contribuído para isso, de alguma forma. Nós nos alegramos quando um pecador se arrepende, quando um pecador crê em Cristo Jesus. Nínive era uma grande cidade, muito importante para Deus, diz o texto. E Deus demonstrou sua graça e sua misericórdia para com aquele povo, mais de 600 mil pessoas. Que assim como as crianças daquela cidade, em torno de um quarto, não sabiam nem discernir entre o que é certo, o que é errado, entre o que é da direita e o que é da esquerda. Então o livro de Jonas não foi escrito apenas para contar a história do profeta Jonas. O profeta que podemos dizer o profeta fujão, o profeta teimoso, o profeta irado, o profeta desgostoso. Não, a história desse homem, a história dessa cidade está arrolada nesse livro. Mas esse livro revela-nos Deus, o soberano Deus, Criador de tudo e de todos.
soberano sobre tudo, sobre todos, sobre a criação, sobre a natureza, sobre os homens. Por quê? Porque a salvação lhe pertence. E Ele concede a todos conforme a sua misericórdia, sem exceção. Pela sua misericórdia, Ele renova chances ao pecador que se arrepende. Por maior que seja o pecador, não há pecado tão grande que impeça a misericórdia de Deus. O livro de Jonas, para encerrarmos nessa narrativa bíblica, traz-nos essas grandes lições. Vemos na vida de Jonas a desobediência e a fuga. Vemos também a misericórdia e a salvação. Vemos o arrependimento e o perdão. Vemos a soberania de Deus. Mas vemos também a missão de Jonas e também o evangelismo, apesar de Jonas. Vemos o caráter de Deus na história. Vemos também a fé e a obediência. Pontos esses que trazem a nós lições valiosas sobre a natureza de Deus e sobre a importância da obediência, a necessidade do arrependimento para perdão de pecados e a urgência da comunicação, da mensagem, da salvação a todos. Queridos, é um estudo, finalizamos aqui. O nosso irmão teve uma participação. Algum irmão mais quer participar? O pastor? Algo que passamos rápido, muitas vezes, né? O texto você acaba prolongando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Jonas, você teve misericórdia da planta e eu não deverei ter misericórdia dessa grande cidade que é mais de 120 mil pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então podemos observar, né? Jonas realmente convidado por Deus até mesmo a pensar de maneira racional, mas a ira dele, o desgosto dele estava deixando ele cego. Nem assim ele conseguiu ver. Só dele, exatamente. Bem, queridos, chegamos ao final.